Faltam 8 minutinhos para as 10 horas da manhã. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a China. Na abertura do jornal, nós estávamos tratando do avanço da doença por lá, aparentemente fora de controle, né? São 250 milhões de chineses infectados, pelo menos nos primeiros 20 dias de dezembro. É mais do que toda a população aqui no Brasil, né? É claro que a razão de grandeza é outra, né? Porque lá na China, 250 milhões significam 18% dos habitantes do país, né? Mas é gente para dedéu, né? A gente vai conversar agora sobre esse assunto com a infectologista Raquel Stucci. Doutora, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente nessa manhã do dia 25 de dezembro. E antes de mais nada, um Feliz Natal para a senhora. Oi, Rafael, bom dia para você, bom dia para todos que estão conosco aqui na Live CNN. Um bom dia de Natal para todos também, que seja um dia muito feliz. Doutora, o que é que está acontecendo na China e nós devemos nos preocupar com a possibilidade de o que está acontecendo por lá se espalhar pelo mundo, passar pela Europa, América do Norte, terminar aqui como aconteceu algumas vezes? Tudo que começa na China, a gente já tem preocupação, ainda mais nessa época do ano, né? Tudo começou assim, né? Em 2019 e 2020, Rafael, acho que todos se lembram muito bem dessa data que foi muito marcante e que mudou nossas vidas. Nós devemos o que está acontecendo na China? A China, né, para todos poderem entender, ela passou todo este período, né, da pandemia, então 2020, 21, 22, com uma política chamada política zero da Covid, então com muita testagem, isolamentos rigorosos da população, então bloqueios de circulação de pessoas, fechando fábrica, todo mundo ficava em casa, reservou hotéis para as pessoas que estavam contaminadas ficarem lá em isolamento, tudo. Então nós temos uma população que é um absurdo, né? Tudo na China zilhões, que não teve praticamente contato com o vírus e não adoeceu. Ao lado disso, nós temos uma população, principalmente a população de idosos, com uma baixa cobertura vacinal, tanto do esquema básico, porque muitos deles têm dificuldade em aceitar a medicina ocidental, né, em virtude das suas crenças aí de décadas, de centenas aí, né, centenas ou décadas de vida, e a China usou também, então nós temos uma baixa cobertura vacinal nos idosos, que nós sabemos que a doença sempre é mais grave, temos também, a China usou só vacinas de vírus inativado, a gente sabe que isso não é bom, elas são ótimas vacinas, elas foram fundamentais, mas a gente sabe que trocar as vacinas, como a gente fez aqui no Brasil, então tomei 2 Coronavacs, uma AstraZeneca, uma Pfizer e tal, isso é importante para o nosso sistema de defesa, né, ter uma defesa maior e mais prolongada contra o vírus. A China não fez isso, fez só uma plataforma, só que a gente diz, né, de vacina, isso diminui também a defesa das pessoas, né, a resposta à vacinação. E de repente, de uma hora para outra, quando estava todo mundo, né, muito fechado, isolando todo mundo que adoecia, de uma hora para outra resolveu abrir. Então, e daí não testa mais, ela não se preocupou em garantir um sistema de saúde, né, então vê os leitos de UTI, né, se ele tem profissional suficiente, tem espaço para internar todo mundo, tem condições para isso. Então, isso explica o que está acontecendo na China e claro que nos preocupa muito, sim. E por que nos preocupa, que foi, né, daí a sua segunda colocação? Primeiro que a gente sabe que o que acontece na China, o que acontece em qualquer lugar, vai para os outros lugares de uma certa facilidade. Então, primeiro, a gente tem uma grande preocupação de uma nova variante que venha a surgir. O vírus está com uma transmissão absolutamente descontrolada na China. Uma nova variante pode surgir e pode ser uma variante que venha fazer com que as vacinas que nós usamos tenham menos efeito, vamos dizer assim, nos dê menos proteção. Além disso, né, se a China, essa população toda, né, adoecendo, né, indo para o hospital, possivelmente a China poderá fazer, como já fez em outros momentos, restrição de exportação de insumos, e nós somos dependentes de muitos insumos da China na área da saúde, né, as luvas, máscaras, gorros, né, muito vem da China, então a gente pode sentir sim a falta, né, desses insumos aqui no Brasil também.
Agora, doutora, o governo chinês é uma ditadura, né? Começou a se deparar com manifestações cada vez mais intensas da população contra a política de Covid-0, né? Foi especialmente depois de um episódio em que 10 pessoas, 10 moradores de um condomínio morreram num incêndio e a população entendeu que aquelas pessoas poderiam ter sido atendidas com mais rapidez se o condomínio não tivesse todo bloqueado, interditado, porque havia gente contaminada ali com a Covid. Aí começaram os protestos todos, o presidente sentiu que a coisa estava saindo do controle, jogou a bomba para os prefeitos começaram a abrir tudo. Essa abertura irrestrito, essa passagem de um rigor total para liberdade absoluta, em que pessoas com Covid, teste confirmado, podem trabalhar se não tiverem considerados sintomas graves, isso também, eu imagino, tenha feito a festa do vírus, né? Sem dúvida nenhuma, né? O governo chinês não soube lidar com a pressão popular, ao meu ver, até uma pressão justa, né? Neste momento que nós já temos vacinas que são eficazes e continuam nos protegendo contra as formas graves da doença, então a manifestação era justa. O que foi realmente desmedido foi a atitude da China de ir de um oposto para o outro. Então, de uma política de Covid-0, agora todo mundo pega Covid, a gente não quer nem saber, e sem se estruturar. Então, deveria ser feita uma abertura, né, uma mudança em relação a esta política de Covid-0, nós entendemos que sim, mas isso deveria ser feito de uma forma mais gradual, né, com as províncias ali planejando, vendo, olha, a gente tem capacidade para atender quantos pacientes, né? Vamos nos estruturar melhor. E, ao mesmo tempo, né, que estavam planejando uma abertura, também a vacinação. A China tem uma fábrica, porque a China, né, ela não aceita vacinas que não são fabricadas lá. Isso é um problema que talvez tivesse que ser revisto neste momento de grande urgência. Ela tem uma fábrica de vacina de RNA mensageiro, mas a China ainda não aprovou esta vacina. O único país que aprovou para uso é a Indonésia hoje. É uma vacina que já passou naquelas fases 2 e 3 de pesquisa clínica, mas ela de fato não usa. Ela permitiu agora só para estrangeiros, para alemães que moram na China, por exemplo, receber a vacina de RNA mensageiro. Então, ter um planejamento de vacinação, vacinar os idosos com as doses adicionais, seria muito importante, deveria ter acontecido antes, né, da decisão de abrir tudo desta forma, sem nenhum controle, né? Era esperado que nós tivéssemos, sim, essa situação que a China está vivendo da forma como aconteceu, na falta de controle aí da política de saúde. Então, doutora, por essas informações que a senhora traz, né, o erro na reabertura, na rapidez da reabertura, a não utilização de vacinas com outras tecnologias usadas no mundo todo, a gente pode dizer, sem atribuir culpa aqui a ninguém, porque não é a nossa função, mas a gente pode dizer que a China lidou mal com a pandemia e isso está acontecendo por causa da forma inadequada como o governo chinês lidou com a pandemia. Se tivesse feito as coisas direito, a gente não estaria assistindo o que está assistindo lá? Eu não tenho dúvida, Rafael, de que realmente foi uma falta de habilidade mesmo, né? E acho que é um erro mesmo da China e um erro que pode trazer repercussões muito sérias para todo o continente, né? Novas variantes que venham surgir a partir agora, né, do que está acontecendo na China, elas podem colocar a perder até tudo que a gente já conquistou neste período de eficácia de vacina, talvez fazer novas vacinas mais atualizadas, perder a eficácia das medicações que hoje têm salvado muitas vidas, né, também das pessoas que têm risco de doença mais grave. Então, houve realmente um erro grande, né, aí da saúde, do planejamento da China, nesse controle, neste momento de abrir mão da política de Covid-0. Sem dúvida nenhuma, eles erraram e é muito claro o erro, né? Apesar da gente não ter todos os números, o pouco que a gente tem dos números aí que são divulgados já são assustadores. O governo chinês, que é uma ditadura, é sempre importante lembrar, né? E ditaduras
de qualquer espectro político não gostam de informações claras, têm falado em que não há mortes, enquanto imagens de necrotérios mostram aquelas imagens, não na mesma magnitude, mas imagens que a gente estava habituado a ver lá no começo da pandemia, quando ainda não havia vacina e a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Agora, doutora, o hemisfério norte está entrando no verão, né? Entrou no verão agora na quarta-feira, quando nós aqui passamos para o verão. No inverno, né, Rafael? Não entendi. No inverno, o hemisfério norte. O inverno, exatamente. Nós aqui no hemisfério sul no verão, eles lá no inverno. O que a senhora acha que pode acontecer se essa coisa... E uma hora vai escapar do controle, né, doutora? Que as pessoas estão sempre viajando, indo para lá e para cá, enfim. É aquele caminho clássico, né? Que a pandemia nos ensinou até agora. O que a senhora acha que pode acontecer chegando à Europa, por exemplo, aos Estados Unidos, um período geladíssimo, inverno, as pessoas em ambientes fechados? O que a gente pode imaginar, doutora? Olha, o que a gente espera, né, sendo otimista, porque a gente está muito cansado, né, de anos muito difíceis, é que nós possamos, que as vacinas que nós temos, né, as vacinas monovalentes, que são essas que nós temos agora, né, que nos ajudaram esse período todo da pandemia, e a vacina bivalente também, ela possa resgatar e garantir a proteção de formas graves da doença, diminuindo a hospitalização, em toda a população, mesmo com as novas variantes. Então, isso é que a gente espera. Agora, para que as vacinas façam efeito, a gente tem que ter uma boa cobertura vacinal, a gente tem que ter as vacinas, a adesão da população à vacinação. Foi o que você chamou a atenção logo no início, né, Rafael? Da cobertura vacinal, mesmo aqui entre nós, com as doses adicionais, ela é extremamente preocupante. E nós sabemos que uma nova variante que surja com uma baixa cobertura vacinal, é mais ou menos o cenário da China. Então, a América do Norte, né, o hemisfério norte no inverno agora, né, tem que reforçar a vacinação não só contra a gripe, como eles estão fazendo, mas também contra a Covid. Lá eles têm maior facilidade da vacina bivalente, né, que está até mais liberada para todas as faixas etárias praticamente, então a população deve aderir a isso, e mesmo aquelas pessoas, né, e a gente tem falado muito isso aqui também no Brasil para as nossas festas de final de ano, nós temos né, semana que vem a passagem do ano, as pessoas que têm maior risco de ter doença mais grave, que se lembrem, né, que fiquem atentas ao autocuidado, quer dizer, a reunião vai ser num local fechado, tem muita gente, não se importe de ser o estranho de máscara, cuida da sua saúde para não ser a próxima pessoa a ser internada, né, dias depois do Réveillon. É isso aí, uma boa lembrança. Doutora Raquel, o que é que a gente deve fazer por aqui para estarmos bem preparados para encarar o ano que vem? A gente não sabe exatamente como ele será, né? Nós continuamos ainda com uma taxa de gente morta por Covid muito alta, né? Infelizmente, todos nós acabamos, de certa forma, nos habituando a isso, né? Mas é aquela história, é um avião caindo sobre as nossas cabeças todos os dias com pessoas mortas, vítimas por Covid, né? Apesar da vacinação estar na praça já há um bom tempo. Como é que vai ser a partir do ano que vem? É claro que haverá um novo governo, agora uma cientista, né, no Ministério da Saúde, a presidente da Fiocruz, a doutora Nízia Trindade, mas o que a senhora imagina, e é sempre complicado falar em certezas, né? Mas que pode acontecer no ano que vem. A gente vai ter de vacinar todo mundo de novo com a bivalente, de repente? Só os idosos e pessoas com problemas de imunidade? O que a senhora imagina que a gente vai ter de fazer? Bom, primeiro, ter a Nízia como ministra da Saúde foi para nós uma alegria imensa, né, pela sua capacidade, pela sua seriedade, né, no trato da saúde e da ciência, mas nós sabemos que ela terá muita dificuldade, principalmente pelo cenário que nos tem mostrado aí a equipe de transição do que será encontrado na saúde e tudo. A gente precisa, primeiro, né, Rafael, claro que de investimentos, a gente precisa continuar testando, né? Isso é extremamente importante, a gente fala da vacina, que é fundamental, mas testar para saber o que está acontecendo no nosso país, né? Nós diminuímos muito a nossa capacidade, quanto de teste a gente está fazendo, até para reconhecer que variante que está circulando, né? Onde a gente vai investir antiviral, qual antiviral, se ele ainda
é ativo ou não, né, contra o vírus que circula, então isso é importante. Nós temos que renovar os contratos, né, com as fabricantes das vacinas, é que eu me refiro à única que tem licença no Brasil com a vacina mais atualizada, né, que é a Pfizer. As doses que nós recebemos ainda, né, num quantitativo pequeno, e mais nós devemos fazer o que fizemos lá no início da vacinação, Rafael, né? Primeiro os grupos prioritários. Quem que agora, né, está internando e está morrendo com Covid, com esses dados que você levantou, quer dizer, quase um avião caindo todo dia e a gente acha que isso é natural, né? Não é natural. Quem que está ficando doente, quem está indo para o hospital? Ou são as pessoas ainda que não completaram a sua vacinação com as doses adicionais, ou os idosos imunossuprimidos que já têm 4, 6 meses da sua última dose da vacina. Então, este grupo, né, que já está atualizado com a vacina, mas que já perdeu a proteção e tem risco de doença grave, é o grupo que deve ser priorizado, uma vez que não teremos ainda um quantitativo de vacina bivalente para todo mundo. Então, imagino que essas pessoas devam ser já logo no início, né, no início do ano, já convocadas ou colocadas para iniciarem a dose de vacinação com a vacina bivalente, né? As pessoas jovens e que já fizeram as suas 4 doses, então é preciso ter 4 doses, né? O esquema básico agora é esse. Nós sabemos que elas mantêm uma proteção muito boa, até porque, Rafael, na nossa população, diferente da população da China, que quase ninguém se expôs à Covid, então eles estão se expondo agora e, né, com pouca vacinação, a nossa população, a maior parte de nós tem já uma proteção misturada, né? Então tem a vacina e também muitos de nós já teve a doença, felizmente de uma forma leve, e isso faz com que garanta uma proteção melhor e mais duradoura. Então, para os jovens, neste momento, talvez não haja benefício mesmo em fazer a vacina bivalente, né? Mas para os idosos, sem dúvida nenhuma, é algo que é urgente que a gente já possa começar a vacinar. Doutora, tem uma filha pequena, né? 9 meses, 9 anos e meio. E eu sempre pergunto a ela, né, por curiosidade, né, escola de classe média, escola particular, né? Se a coleguinha tomou vacina, a fulana tomou vacina, ela conta uma história de uma amiguinha, aí eu pergunto, mas ela tomou vacina? E especialmente agora nessa reta final do ano aqui, né, talvez de setembro para cá, a gente sempre recebia comunicado da escola, né? Olha, um aluno, eles não dão o nome, evidentemente, né? Foi afastado, então com Covid-19, qualquer sintoma da sua criança, fique atento, etc e tal. Aí, em determinado momento, eles chegaram, inclusive, a discutir a necessidade ou a obrigatoriedade da máscara novamente dentro da sala de aula, né? Porque os números estavam realmente meio assustadores, assim, né? E perguntando para ela, numa classe de 28 crianças, ela encontrou mais uma só que tinha tomado a vacina. Não perguntou para todas, evidentemente, mas para o círculo dela ali, só uma tinha tomado a vacina. Aí a outra não tomou porque o pai disse que tinha alergia à vacina, né? A outra não tomou porque os pais têm medo do que pode vir a acontecer, porque não sabem do que é feita a vacina, como é feita a vacina. Qual é o peso que essa desinformação ainda tem, doutora? Para pessoas que, em tese, tiveram acesso a uma boa educação, né? Têm acesso à informação, que podem pagar uma escola particular, não é? O que ainda hoje acontece, doutora? Porque é meio inacreditável, né? Infelizmente, Rafael, ainda hoje não só acontece, mas ainda hoje o número de pessoas, né, o quantitativo, a porcentagem de pessoas que questionam a importância da vacinação, não só contra a Covid, mas contra sarampo, contra paralisia infantil, né, é assustador e vem crescendo. Eu tenho muita dificuldade de entender, né, por que as pessoas desafiam assim já, não só o conhecimento adquirido, não é só um conhecimento teórico, mas um conhecimento na prática, né, de algumas doenças serem controladas, a gente não tem mais a paralisia infantil aqui, a doença afetando as nossas crianças, mas corremos o risco de ter pela falta de vacinação. Então é muito difícil aceitar o poder, né, que as notícias falsas, né, tiveram
na população e, como você disse, que mesmo em pessoas com acesso à informação correta, que hoje, né, você pode checar o que é falso ou não. E nós sabemos que a Covid foi, né, nos últimos anos, a doença que mais matou as crianças dentro das doenças que são preveníveis por vacina. Então, Covid em criança é grave? É grave. Pode levar à morte pela Covid? Pode. Né? A Covid pode deixar também, né, a criança pode ter a síndrome pós-Covid ou a Covid longa, com déficit de aprendizado, déficit de atenção, e que isso pode durar 6 meses, 1 ano, e pode impactar, né, a sua vida na escola, a sua vida com a família? Pode. Quer dizer, a gente deveria, e a vacina consegue diminuir o risco, né, ou a chance de evolução da síndrome pós-Covid? Consegue, isso já está bem documentado. Então, essa é uma outra atribuição, vamos dizer, uma outra missão, né, agora da doutora Anísia, né, à frente do Ministério, que é voltar a esclarecer a população, então, com campanhas de vacinação e campanhas, né, também mostrando a importância da vacina e a segurança da vacina. Né? Acho que isso está muito claro, né, mas é essa informação que acho que é a grande lição de casa que nós temos, porque não adianta só ter o imunizante, a vacina, se as pessoas não procuram as unidades básicas para a vacinação, para a proteção das suas famílias. Então, este papel agora de educação, né, ele é fundamental e eu acho que algo urgente a ser feito. Porque realmente é uma coisa que, dados os argumentos tão fora de propósito, né, aquela história de rabo de jacaré, homem com voz de mulher, mulher com voz de homem, né, você acaba até levando uma galhofa, né? Mas tem muita gente que, não sei se acredita na história do rabo de jacaré, né? Porque até agora não apareceu nenhum bebê com rabo de jacaré, pelo que a gente tem a notícia. Mas que as pessoas acabam levando isso em consideração, é impressionante mesmo. Quando a gente vai para o mundo real, né? E vai conversar com as pessoas, elas não falam no rabo do jacaré, mas elas têm dúvidas sobre a vacina. Será que serve? Será que não serve? Não vai mudar o DNA, não vai incorporar, não vai aumentar risco de doença, tem muito isso mesmo na população, em todos os níveis. É verdade. Agora, doutora Raquel, eu queria voltar lá para a China para perguntar à senhora o seguinte, a China incorporou, não é, alguns medicamentos que a China e outros países do mundo também incorporaram alguns medicamentos que nós também incorporamos aqui, a nossa fórmula de combate à doença, mas eles ainda estão em oferta muito restrita no setor público, principalmente, e nas farmácias custam muito caro, né? A senhora acha que a tendência no ano que vem é de uma popularização da utilização desses medicamentos para a pessoa que está infectada, mas tem sintoma leve, para a pessoa que está infectada, mas tem sintoma um pouquinho mais grave? Outros medicamentos devem surgir? O que a senhora imagina que vai acontecer a partir disso? Nós devemos, é importante, né, que a medicação, né, que ainda tem ação contra a variante que circule, né, seja de mais fácil acesso e com um custo também não tão grande como hoje. Então, apesar de nós temos só um antiviral que está indicado para as pessoas que têm risco de doença, de evolução grave da doença e antes dela ter uma forma mais grave, e essa medicação consegue, de fato, fazer com que diminua o risco da pessoa ter progressão da doença, evoluir para uma forma grave, mas apesar de disponível no SUS, a dificuldade até para a gente conseguir não só a prescrição, mas conseguir preencher todo o formulário online e tal, e conseguir saber em que unidade básica que a medicação está disponível, isso está muito difícil na prática. Então, poucas pessoas estão se beneficiando e é ruim, porque daí se eu não trato no momento adequado, o risco dessa pessoa daí precisar do leito do hospital, né, e essa conta, claro que do ponto de vista de saúde pública, sem falar do ponto de vista individual, mas ela fica mais cara. Então, eu acho que sim, nós deveremos ter uma maior oferta destas medicações no Sistema Único de Saúde mesmo, né, para que o maior número de pessoas que venham a se infectar e tenha risco de doença grave possa
né, ter o benefício aí de receber a medicação no tempo hábil, porque não adianta também eu fazer todo um processo e demorar 2, 3 dias para chegar a medicação, que é o tempo daí, ou a pessoa já melhorou, ou a pessoa já está internada no hospital no oxigênio, né? Então essa é uma outra política pública que também deve ser implementada. E aí nós temos uma preocupação, né, Rafael? Quer dizer, se eu tenho essas variantes que nós temos hoje, elas ainda, essas medicações, elas conseguem, né, bloquear a evolução da doença. Pode ser que eu tenha alguma outra variante que essas medicações não façam mais efeito. Então, conter a transmissão do vírus, o uso, né, o cuidado, né, com o uso de máscara de cada um de nós, a vacinação em dia é extremamente importante para evitar até tanta variante aí surgindo e desafiar, inclusive, as medicações. Doutor, é claro que o mundo moderno nunca tinha passado pelo que a gente está passando agora, né? Então, evidentemente, ninguém que não fosse especialista, como a senhora é, cientista, médica, acompanhava a evolução de um vírus, né? Fosse ele qual for. Talvez a última discussão a respeito desse assunto tenha sido o vírus do HIV, né? Mas todo mundo acompanha hoje em dia a evolução do vírus, sabe quais são as variantes. É natural, a gente está falando de um vírus especial nesse sentido, pela capacidade dele de adaptação, ou é natural que vírus para escapar das barreiras que vão sendo impostas a ele por medicamento, por vacinação, eles sofram tantas mutações assim como a gente tem visto com o vírus da Covid. Todo vírus ele tem essa facilidade para ir driblando qualquer barreira que coloquem na frente e ir avançando sempre, doutora? Todos os vírus, eles tentam sim, né? A gente sabe, por exemplo, né, você falou do HIV, a gente tem mutações do HIV, a gente consegue detectar isso em exames de laboratório, e conforme a mutação vai indicar um remédio ou outro remédio, né? Que às vezes tem remédio, não, esse vírus já é resistente para essa medicação que trata a AIDS, eu vou escolher a outra medicação que daí eu consigo atacar o vírus. Então, todos os vírus, eles tentam sim sobreviver, é uma questão de sobrevivência para eles. Alguns fazem isso de uma forma com uma velocidade maior e desenvolvendo essas alterações, essas mutações em regiões determinadas que que expressam uma maior capacidade de transmissão ou uma maior capacidade de resistência à vacina ou à medicação, ou eventualmente uma mutação que faz com que ele cause doença mais grave em todo o mundo. Então, agora, a velocidade, né, e a capacidade, né, da mutação que acontece com o SARS-CoV-2, então o vírus que causa a Covid-19, ele surpreende sim, e é maior do que o que a gente tinha com vírus, com HIV, com o vírus da gripe, por exemplo, né, que a gente atualiza, tem tempo de atualizar a vacina todo ano, prevendo o vírus que estará, um novo vírus que estará circulando. O SARS-CoV-2, aí ele é mais apressadinho, né, ele consegue fazer isso de uma forma muito rápida, e esta é a grande preocupação. A gente não consegue antever muito bem que tipo de mutação que vai acontecer e corre atrás depois disso. Eu estava lendo um tempo desse, acho que já faz algum tempo já, algo que para a gente leigo, para mim pelo menos foi uma descoberta interessante, embora não assim tão, né, intelectualmente, né, profunda. Para vocês deve ser algo absolutamente raso, né? Estava lendo sobre o vírus do Ebola, né? Por que é que ele, embora fosse muito mais letal, e o fato dele ser mais letal foi o que impediu que ele se espalhasse pelo mundo com violência, né? Porque ele mata, quando ele chega, ele mata a pessoa infectada, né? E essa pessoa infectada, embora para ela a contaminação tenha sido fatal, ele não consegue a partir daquela pessoa avançar, não é? E até nisso esse vírus da Covid é mais inteligente, digamos assim, né, doutora? Porque esse é um grande, quer dizer, poucos são os vírus até que eles vão mutando para ser mais letal, porque é isso, né? Se ele matar muita gente no curto intervalo de tempo, então tem uma mutação, vamos supor, do SARS-CoV-2, que vai dar doença muito mais grave, mata todo mundo, tá bom, ele não tem mais para onde ir, não tem mais hospedeiro, né? Nós não estamos mais aqui para ficar doentes. Então a tendência do vírus é ele tendo, né, e o SARS-CoV-2 faz isso muito bem, ele tendo alterações onde ele consegue causar danos à saúde e daí
que isso vai repercutindo até na economia, né, a gente também já sabe disso, mas que ele consiga se prolongar, né, ter uma vida mais longa entre nós com essas mutações que são importantes, desafiam a vacina, desafio antiviral, mas que ele não tenha uma grande letalidade, porque o que ele quer mesmo é continuar entre nós, pelo que nós estamos entendendo do comportamento deste vírus. Doutora, para encerrar nosso papo, a senhora acha que a gente está caminhando no sentido de, em 2023, a OMS nos tirar desse processo de pandemia, de emergência internacional, ou hoje, até pelo que está acontecendo na China, isso é imprevisível? Pois é, né? Se não fosse o que está acontecendo agora na China, eu diria para você quase que com certeza que sim. Acho que o Tedros Adhanom também já fez, né, falas neste sentido, mas agora nós vamos ter que esperar. O Rafael, acho que nós, eu digo, né, o mundo como um todo, a Organização Mundial de Saúde, umas 2, 3 semanas, para ver qual o impacto que tudo isso que está acontecendo na China terá em termos de, novamente, né, acometimento da população mundial, novas variantes, se o que está acontecendo na China em termos até de letalidade, né, se uma nova variante vai também causar, né, aumentar muito a mortalidade, né, trazer pânico e desestruturação dos sistemas de saúde como um todo. Então, acho que para não ter mais a pandemia é algo que a gente vai ter que aguardar mais umas 2, 3 semanas para ver o impacto do que acontece na China, aqui no mundo como um todo. Então, a gente vai ter que aguardar. Enquanto isso, a gente tem que se cuidar do ponto de vista coletivo, né? Então, sempre orientando e reforçando as pessoas para se vacinarem, e do ponto de vista individual, cada um avaliando o seu risco de adoecimento grave e usando o que ainda é efetivo, máscara e higienização das mãos. Doutora Raquel Stutt, infectologista, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, mais uma vez agradeço muito a disponibilidade da senhora de conversar com a gente nessa manhã de Natal, e já aproveito também, para além de Feliz Natal, desejar à senhora um feliz 2023. Que a gente continue conversando, mas para falar de avanços e não de retrocessos na luta contra o vírus. Um ótimo ano novo para a senhora. Que assim seja, Rafael, para você, para todos que estão aqui conosco. Agradeço também os votos e desejo a todos também um 2023 que seja mais leve, no mínimo, não é? Um ótimo ano, um ótimo dia de Natal para todos.